Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. Bombeiros buscam mais de 100 desaparecidos em Petrópolis. André Coelho e Alan Souza. Oi, Marcelo. As buscas por sobreviventes entraram no 4º dia na região do Morro da Oficina, aqui em Petrópolis. Daqui a pouco eu volto com os detalhes aqui no Brasil TV. Marcelo, em mais um dia de buscas, as equipes de resgate passaram o dia inteiro trabalhando embaixo de chuva aqui em Petrópolis, tentando encontrar mais vítimas dessa tragédia que já deixou mais de 100 mortos. Os detalhes daqui a pouco no Brasil TV. Outros estados oferecem ajuda ao governo do Rio. Graziela Andrade. Oi, Marcelo. Os bombeiros mineiros vão viajar até Petrópolis para ajudar nas buscas. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. Em Minas Gerais, um deslizamento de terra mata 3 pessoas da mesma família. Erisder Matias. Marcelo, um homem, a esposa dele e a filha de 16 anos morreram após o desmoronamento de terra nesta casa aqui no bairro Santo Antônio, em Caratinga. Já já eu trago mais informações aqui do Brasil TV. Em Santa Catarina, a chuva de granizo destrói pomares de maçã. Alan Borges. Marcelo, a chuva de granizo durou aproximadamente 30 minutos, mas a quantidade de pedras de gelo impressionou. Daqui a pouco eu volto para mostrar tudo aqui no Brasil TV. A justiça mantém a condenação de Luiz Felipe Manvallet pelo assassinato da mulher dele no Paraná, Lucas Henning. Marcelo, os desembargadores foram unânimes ao analisar o recurso da defesa de Luiz Felipe Manvallet, que pedia a anulação da sentença e também a redução da pena. Daqui a pouco eu trago todas as informações ainda na edição do Brasil TV. A ação de bandidos deixa 18 municípios de Alagoas sem água. Clara Cataldo. Marcelo, um funcionário foi feito refém enquanto assaltantes roubavam cabos de energia da estação elevatória, paralisando o abastecimento de água em 18 cidades aqui de Alagoas. Daqui a pouco eu trago os detalhes aqui no Brasil TV. Um jovem morre depois de um treinamento do Exército no Mato Grosso do Sul. Oswaldo Nóbrega. Marcelo, o jovem começou a passar mal depois de uma corrida. Chegou a ser atendido no alojamento, mas não resistiu. Já já eu volto com os detalhes aqui no Brasil TV. Hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro. Brasil TV já está no ar. O Brasil TV começa com o 4º dia de trabalho de buscas a mais de 100 desaparecidos em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. O Alan Souza é quem acompanha os trabalhos. Oi, Marcelo. As equipes do Corpo de Bombeiros atuam em mais de 40 pontos aqui em Petrópolis e a maioria delas estão concentradas na região do Morro da Oficina, onde mais de 50 casas foram atingidas pelos temporais dos últimos dias aqui no município. Os profissionais de resgate atuam com o auxílio de equipamentos de outras cidades do Rio de Janeiro. Vale destacar que na madrugada de hoje as sirenes voltaram a tocar justamente na região do Morro da Oficina. Por isso, os moradores devem redobrar os cuidados, pois existe a possibilidade de mais chuva para os próximos dias aqui para a região serrana do Rio de Janeiro. Muitas famílias continuam esperando no IML aqui da cidade o reconhecimento de entes queridos. 2 caminhões frigoríficos foram colocados à disposição devido à grande demanda para auxiliarem na refrigeração dos corpos que forem sendo encontrados. De Petrópolis, Alan Souza para o Brasil TV. E a repórter Bárbara Carvalho acompanhou o trabalho dos bombeiros e dos voluntários no bairro Chácara Flora, perto do Alto da Serra, uma área também muito atingida pelos deslizamentos. Oi, Marcelo, a gente acompanhou ao longo do dia as buscas aqui na região de Chácara Flora, um local de difícil acesso. Amigos e parentes de pessoas que estão soterradas aqui estão acompanhando esse trabalho, estão desesperados há 72 horas, sem informações e à espera de uma notícia. Segundo vizinhos e moradores, são cerca de 15 pessoas soterradas só aqui nessa região. A gente não conseguiu salvar eles porque foi muito rápido, muito rápido. Quando a gente olhou, a barreira já estava dentro de casa. Foi muito rápido, a gente não conseguiu salvar eles. Minha mãe e eu ficamos soterrados, a gente está todo machucado. A casa da minha avó ficava atrás, mas foi jogada aqui para a casa da frente. A casa que tinha aqui na frente encontraram o corpo no mesmo dia, só que a minha avó ficava no nível de baixo, a casa de cima não tinha ninguém. A gente vai continuar acompanhando as buscas aqui no Brasil TV. Volto com você, Marcelo.
Ainda em Petrópolis, moradores do bairro Caxambu, que também foi muito destruído, reclamam da falta de equipes de resgate. Quem conta pra gente sobre isso é o André Coelho. Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. Em mais um dia de buscas aqui em Petrópolis, pela primeira vez, as equipes de jornalistas conseguiram chegar aqui à região do Caxambu, uma área que também foi atingida por deslizamento de terra. Aqui nessa região, as equipes buscam pelo menos 3 moradores que estão desaparecidos nessa área. Ao longo do nosso trabalho aqui, a nossa equipe acompanhou o momento em que pelo menos uma das vítimas foi encontrada pelas equipes. Ela foi retirada e levada para o Instituto Médico Legal. Os bombeiros aumentaram a área de interdição por questão de segurança. Os bombeiros também passaram bastante sufoco para circular também nesse bairro. Na área de buscas, uma mina d'água se rompeu e também acabou alagando ainda mais essa região. Continua chovendo aqui em Petrópolis, isso atrapalha bastante os bombeiros e a Defesa Civil nas buscas por vítimas nas regiões alagadas. A gente continua acompanhando esse trabalho. Volto com você, Marcelo. Ainda nessa edição a gente volta com a onda de solidariedade que se formou por causa dessa tragédia lá em Petrópolis. Agora vamos falar sobre Minas Gerais. 3 pessoas da mesma família morreram em um deslizamento de terra. Quem tem as informações de Caratinga é o Erisder Matias. Oi, Marcelo. O deslizamento de terra aconteceu por volta das 5 horas da manhã desta sexta-feira aqui no bairro Santo Antônio, em Caratinga, e provocou a morte de 3 pessoas que dormiam no momento do desmoronamento de terra. Morreram Vanderlúcio Batista da Silva, de 41 anos, a esposa dele, Ronara Silva Flamini, de 21, e Beatriz Batista da Silva, de 16 anos. Beatriz, ela morava na casa da mãe, morava com a mãe em outro bairro aqui de Caratinga, mas veio passar alguns dias com o pai e acabou sendo mais uma vítima deste deslizamento de terra aqui em Caratinga. Os vizinhos contaram que, após ouvirem o desmoronamento de terra, correram para tentar ajudar a família, mas quando eles tiveram acesso à residência, todas as três pessoas já estavam sem vida. A Defesa Civil informou que vem chovendo forte aqui em Caratinga, principalmente nas últimas 48 horas. Só para se ter uma ideia, na última quarta-feira foram 45 milímetros de chuva. As pessoas que residem na parte superior deste imóvel foram levadas para a casa de parentes. Marcelo, eu volto com você. No Mato Grosso, a chuva forte deixou a cidade de Diamantino em estado de calamidade pública. Carol Lynch. Oi, Marcelo. Em Diamantino, no oeste de Mato Grosso, o prefeito decretou estado de calamidade pública depois da chuva intensa que caiu na madrugada de ontem. O nível do rio que corta a cidade subiu rapidamente e mais de 50 casas foram atingidas pela força da água. Equipes da Secretaria de Obras, Defesa Civil e voluntários começaram o trabalho de limpeza das ruas e também das casas para retirarem a lama que ficou acumulada. Além da assistência da Prefeitura aos desabrigados, voluntários também estão arrecadando alimentos e materiais de limpeza para essas famílias. Não houve mortes ou feridos, mas a Defesa Civil faz um alerta sobre o risco de novos temporais na região. Marcelo Cosme. Em Santa Catarina, um temporal de granizo destruiu pomares de maçã. Ala Borges. Oi, Marcelo. Em Urupema, na Serra Catarinense, a chuva de granizo pegou muita gente de surpresa. A tempestade foi na tarde de ontem e durou um pouco mais de 30 minutos. Foi tão forte que, rapidamente, as pedras acumularam nas ruas. Hoje, ainda era possível ver o gelo em alguns locais. Segundo os bombeiros, não aconteceram ocorrências graves, mas o maior estrago foi registrado no interior do município. Praticamente quase todos os pomares de maçãs ficaram destruídos. Segundo a Secretaria da Agricultura, 70% da produção foi atingida. O prejuízo é de cerca de 10 milhões de reais para o setor. A Prefeitura decretou situação de emergência para buscar recursos e auxiliar os produtores rurais na recuperação dos prejuízos. Eu volto com você aí no estúdio. A Justiça do Paraná manteve a condenação de Luiz Felipe Manvalli pelo assassinato da mulher dele, Tatiane Spitzner. Quem tem os detalhes dessa decisão é o Lucas Henning. Olá, Marcelo. Os advogados de defesa de Luiz Felipe Manvalli entraram com um recurso no Tribunal de Justiça do Paraná pedindo a anulação da sentença e também a redução da pena de Luiz Felipe Manvalli.
O biólogo foi condenado em maio do ano passado a 31 anos e 9 meses de prisão por ter matado a esposa, a advogada Tatiane Spitzer, e depois ter jogado o corpo dela da sacada do 4º andar do prédio onde o casal morava, na região central de Guarapuava, aqui no Paraná. Na apelação ao Tribunal de Justiça, a defesa de Manweiler pedia a anulação do julgamento por considerar que os jurados aplicaram uma pena que se mostrava contrária às provas levantadas na investigação e ao longo das fases anteriores ao júri no processo. Os advogados defenderam que ele agrediu Tatiane, mas não a matou, e que ela teria se jogado da sacada após as agressões. No pedido ao TJ, também apontaram problemas em alguns momentos do julgamento, como no sorteio dos jurados, na formulação dos quesitos para o Conselho de Sentença julgar o caso e a substituição de testemunha. O relator do recurso, o desembargador Paulo Pacheco, fez a leitura completa do voto para que o recurso fosse negado. O revisor, desembargador Adalberto Xisto Pereira, seguiu o voto do relator e o mesmo ocorreu com o desembargador Telmo Xerém. Os 3 desembargadores, portanto, foram unânimes em negar o pedido da anulação do julgamento e a diminuição da pena. Nós entramos em contato com a defesa de Luiz Felipe Manweiler, que sempre alegou que ele não matou a esposa, mas ainda não tivemos retorno. Já os advogados que defendem a família de Tatiane Spitzer disseram que o julgamento confirma o resultado de uma investigação séria. Marcelo, eu volto com você. Em Mato Grosso do Sul, um jovem de 18 anos morreu depois de um treinamento do Exército. Oswaldo Nobre. Oi, Cosme. O militar Edilson Moraes da Silva, filho de 18 anos, morreu após treinamento no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, realizado pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate em Aquidauana. O jovem passou mal na última terça-feira durante uma corrida de 3 quilômetros que fazia parte do treinamento. Ele chegou a ser socorrido no alojamento e foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu na noite de quarta-feira. O atestado de óbito indica que as causas da morte foram hepatite fulminante, arritmia cardíaca, desidratação e rabdomiólise, uma síndrome causada por lesão muscular grave. A família aponta que houve negligência por parte do Exército no treinamento e exagero em punições, como longos períodos de exposição ao sol e atividades noturnas que permitiam apenas 1h30 de sono. Um boletim de ocorrência de morte a esclarecer foi registrado e o caso é investigado pela polícia. Por meio de nota, o Comando Militar do Oeste disse que as circunstâncias da morte do rapaz estão sendo apuradas em inquérito policial militar que já foi instaurado. Eu volto com você, Cosme. Representantes das comissões de direitos humanos da Câmara e do Senado visitaram hoje a comunidade de Barreiros, em Pernambuco, onde o menino Jonatas foi morto na semana passada. O Danilo César acompanhou. Representantes das comissões de direitos humanos da Câmara e do Senado e de movimentos sociais estiveram na comunidade rural onde Jonatas Oliveira, de 9 anos, foi assassinado dentro de casa há uma semana. É uma região de Pernambuco marcada por conflitos agrários. Na quinta-feira da semana passada, criminosos encapuzados invadiram a casa da família, balearam o pai de Jonatas no ombro e executaram um menino que tentava se esconder com a mãe debaixo da cama. Ontem a polícia falou pela primeira vez sobre as investigações. Um dos delegados afirmou que o chefe de um grupo de traficantes que atua na região queria comprar terras do pai de Jonatas para criar cavalos, mas ele não aceitou. Na quarta-feira, a polícia apreendeu 2 homens e apreendeu um adolescente suspeitos da participação no crime. Segundo a PM, eles estavam escondidos numa área de difícil acesso na zona rural de Tamandaré, cidade vizinha a Barreiros. Os 2 adultos passaram por audiência de custódia e a polícia disse que um deles confessou. Eles foram levados para o presídio de Palmares. O adolescente de 15 anos foi apreendido e encaminhado para a Funase, no Recife. A polícia disse que ele também confessou o crime. Os investigadores acreditam que o chefe do grupo responsável pelo assassinato seja um homem que já está preso desde 2018, respondendo por outros crimes. Marcelo? Em Alagoas, olha só, a ação de bandidos deixou 18 municípios do estado sem água. Clara Cataldo. Oi, Marcelo. Aqui em Alagoas, uma ação criminosa deixou 18 municípios da Bacia Leiteira sem água.
Segundo a Companhia de Saneamento de Alagoas, o crime aconteceu na última quarta-feira na estação elevatória de água tratada de Pão de Açúcar, no sertão do estado. Um funcionário foi feito refém. Os cabos de força de alimentação e distribuição de energia foram levados, deixando o abastecimento de água paralisado na região. Durante o assalto, o operador plantonista estava sozinho no local e ficou sob domínio dos criminosos durante toda a ação, só sendo liberado quando os assaltantes fugiram. O funcionário não ficou ferido. A estrutura estava passando por uma manutenção emergencial. A companhia informou que o sistema já estava operando com 65% da capacidade e, por isso, o fornecimento de água estava restrito. A manutenção estava sendo concluída para retornar à capacidade total, mas por causa dos danos, o abastecimento segue paralisado. A companhia disse ainda que os prejuízos ainda estão sendo calculados e um boletim de ocorrência foi registrado. Marcelo. Em Teresina, um suspeito foi morto depois de ter a arma tomada pelas vítimas. O Ravi Marques nos explica. Oi, Marcelo. Um homem chamado Jorge Henrique Alves da Silva, de 27 anos, foi morto a tiros na manhã de hoje, no bairro Pissarreira, aqui na zona leste de Teresina. Segundo a Polícia Militar, o Jorge Henrique teria tentado assaltar 3 homens que estavam em 2 motocicletas. Ao serem abordados, esses 3 homens reagiram e conseguiram tomar a arma de fogo dele e, com ela, dispararam várias vezes contra o Jorge Henrique. Ele ainda chegou a correr por cerca de 100 metros, mas não resistiu aos tiros. Os policiais militares foram acionados e isolaram o local do crime. A arma utilizada foi encontrada próxima ao corpo. A Polícia Civil vai investigar o caso. Marcelo Cosme, volto com você. Rodoviários de São Luís cruzaram os braços pelo 3º dia seguido. Sidney Pereira. Sem transporte público nas ruas, 800 mil pessoas viveram mais um dia de suplício em São Luís do Maranhão. 750 coletivos permaneceram retidos nas garagens, enquanto os donos das empresas, os empregados e a prefeitura tentam na justiça a retomada do transporte público. A paralisação começou há 3 dias, com o pedido de aumento de 15% nos salários feito por motoristas, cobradores e o pessoal da manutenção. Mais ticket de alimentação de R$ 800, que hoje é de R$ 620. E também a permanência dos cobradores nos coletivos. Os empresários alegam que só é possível corrigir os salários e manter o emprego dos cobradores se a prefeitura bancar os custos, aumentando os subsídios, que hoje são da ordem de R$ 4 milhões por mês. Além da pressão dos empresários, o prefeito Eduardo Braide do Podemos foi pressionado hoje neste ato dos cobradores, que foram até a prefeitura em busca de proteção para os empregos. Enquanto empresários, trabalhadores e autoridades não se entendem, a população pena. A Justiça do Trabalho decretou a paralisação ilegal e abusiva. Estipulou multa no valor de R$ 100 mil por dia para empresas e trabalhadores. Não obedeceram. A Polícia Federal destruiu 12 dragas que estavam sendo usadas ilegalmente para a extração de ouro em Rondônia. André Felipe. Olá, Marcelo. Essas dragas estavam sendo usadas ilegalmente na extração de ouro no Rio Roosevelt, em Espigão do Oeste, no interior de Rondônia. Esse flagrante foi através da Operação Submerso da Polícia Federal. Os agentes eles estavam trafegando no rio quando eles avistaram 12 dragas em plena atividade de extração de ouro. Para extrair esse ouro, os suspeitos eles usavam produtos tóxicos e também um equipamento que levava até o fundo e trazia o material todo para a superfície. O Rio Roosevelt ele atravessa as terras indígenas Zoró, Aripuanã e Roosevelt. Marcelo. Olha só, 3 caçadores que se perderam na floresta amazônica foram encontrados hoje. Jean Brandão. O grupo foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira por uma equipe da Defesa Civil de Barreirinha, que também ajudava nas buscas. Eles foram localizados próximos à comunidade São Sebastião do Jará, distante cerca de 14 quilômetros da Vila Tucumanduba, localizada na área rural de Barreirinha, onde residem Menilson Pimentel, de 43 anos, Renisclei Dias, de 40 anos, Paulo Henrique Pontes, de 25 anos, e Vitor Ferreira, de 12 anos, saíram para caçar na segunda-feira e ficaram 3 dias perdidos na mata. Estavam se alimentando de uma caça e água da chuva. E quando nós encontramos, eles estavam precisando de um acompanhamento. Antes de serem levados para casa, o grupo foi encaminhado a uma unidade básica de saúde no distrito de Freguesia do Andirá.
Lá eles foram avaliados pela equipe de saúde, mas os exames não constataram nada mais grave, além do enfraquecimento causado por conta da falta de alimentação durante os dias perdidos na floresta. O grupo sai em casa e passa bem. Veja depois do intervalo, a gente vai falar sobre a ajuda de outros estados para Petrópolis. Graziela Andrade. Oi, Marcelo. Os bombeiros mineiros vão viajar até Petrópolis para ajudar nas buscas. Daqui a pouco eu volto com os detalhes. Petrópolis e seus moradores estão precisando de ajuda depois das fortes chuvas dos últimos dias. Se você pode doar e não sabe para quem, descubra quem faz a sua doação chegar a quem precisa. Paraquemdoar.com.br. Conheça, decida, doe. O Brasil TV está de volta com o primeiro dia de vacinação infantil nas escolas em Goiânia. O Honório Jacometo foi quem acompanhou. Oi, Marcelo. Aqui em Goiânia, os alunos da Rede Municipal de Educação começaram a ser vacinados contra a Covid-19 hoje, dentro das escolas. São pelo menos 75 mil estudantes com idades de 5 a 17 anos aptos a receberem o imunizante. Mas para que a Secretaria de Saúde possa imunizar o aluno, os pais ou responsáveis precisam assinar uma autorização. E assim que os diretores ficam sabendo a quantidade de pais que autorizaram a vacina, a Secretaria de Saúde leva para as escolas a quantidade exata de doses. A ideia da Prefeitura é oferecer mais um local de vacinação para esse público, já que muitos pais estavam com dificuldades para levar os filhos até o posto de saúde. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos aqui em Goiânia ainda é considerada baixa. Apenas 37% delas foram imunizadas. Marcelo Cosme, é com você. Uma nota técnica divulgada pela Fiocruz aponta que Rio Branco está em situação de alerta crítico para a ocupação de leitos. André Amaral. Oi, Marcelo. O cenário da pandemia no Acre preocupa, já que os números de novos casos e também de mortes causadas pela doença não param de crescer. Somente nos primeiros 17 dias de fevereiro foram registradas 69 mortes e mais 13.500 casos da doença. De acordo com nota técnica da Fundação Oswaldo Cruz, com dados da taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 em todos os estados brasileiros, o Acre aparece na zona de alerta intermediário com 63% de ocupação. A nota também avaliou a taxa de ocupação nas capitais do país. Rio Branco aparece na zona de alerta crítico, com 80% de ocupação. A maioria dos pacientes que estão nos leitos de UTI não tomaram nenhuma das doses da vacina ou não completaram o esquema vacinal. Marcelo. A vocalista da banda Calcinha Preta, internada com um quadro de insuficiência renal, foi transferida hoje de um hospital em Aracaju. A Carla Suzane, que tem os detalhes para a gente do estado de saúde da Paulinha Abelha. Oi, Marcelo. A vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, foi transferida na noite de ontem para este outro hospital particular em Aracaju. Ela agora está sendo acompanhada por um médico de São Paulo que pediu novos exames para uma nova avaliação sobre o estado de saúde da cantora. Paulinha está internada desde o dia 11 por causa de um quadro de insuficiência renal. O quadro de saúde se agravou durante a semana e ela entrou em coma. Paulinha Abelha tem 43 anos e está há 24 na banda de forró Calcinha Preta. A banda ficou famosa nacionalmente com a música Você Não Vale Nada, tema da personagem da novela Caminho das Índias. Fãs e artistas do mundo musical estão unidos em uma corrente de oração pela cantora. Eu volto com você, Marcelo. E a gente volta a falar da tragédia em Petrópolis, agora sobre a onda de solidariedade vinda de outros estados. A Graziela Andrade conta que os bombeiros de Minas Gerais vão ajudar nas buscas. Oi, Marcelo, tudo bem? Os bombeiros saíram aqui de Belo Horizonte no início da tarde. São 14 militares, todos especialistas em soterramentos, salvamentos, buscas e resgates, inundações e enchentes.
Esse grupo já atuou em várias outras tragédias. Em 2015, esses militares atuaram após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, na região central do estado. Em 2019, depois do rompimento da barragem em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, a corporação iniciou um trabalho de buscas incessantes pelas vítimas. O grupo também já participou da ajuda humanitária oferecida a Moçambique e Haiti. E em dezembro do ano passado, esses militares estiveram na Bahia, que também enfrentou problemas com a chuva. Os militares aqui de Minas estão levando para ajudar vários equipamentos e 2 cães farejadores. Diante dessa tragédia em Petrópolis, a gente sabe que toda ajuda é sempre bem-vinda. Não é, Marcelo? É com você aí no estúdio. Muito bem-vinda. Na região da fronteira, em Mato Grosso do Sul, brasileiros e paraguaios se juntaram para arrecadar roupas e alimentos para as vítimas da tragédia de Petrópolis. Martim Andrada. Oi, Cosme, tudo bem? Pois é, a mobilização para ajudar as vítimas dessa tragédia está cruzando fronteiras, viu? Aqui em Mato Grosso do Sul, brasileiros da cidade de Ponta Porã e paraguaios da cidade de Pedro Juan Cavalheiro, justamente aqui na região de fronteira, se mobilizaram e conseguiram arrecadar mais de 2 toneladas entre alimentos, roupas, brinquedos e mais de 1.200 garrafas de água mineral. Os bombeiros aqui da região também estão participando da ação. E tudo isso começou na quarta-feira com a instalação de uma pequena caixa num hotel aqui da cidade de arrecadação. Só que a população, os empresários dos 2 lados da fronteira ficaram sabendo e começaram a se mobilizar para as doações. Essa doação toda, esses mantimentos, essa comida toda, está sendo levada para o Rio de Janeiro ainda nessa sexta-feira, sendo transportada pelos bombeiros num caminhão-baú. A previsão é que essa doação toda chegue em Petrópolis na hora do almoço de amanhã, viu, Cosme? Eu volto contigo aí. Você quer ajudar, mas ainda não sabe como doar? A Globo te oferece na internet uma plataforma segura. Para quem doar.com.br, entra lá que tem todas as informações e o caminho correto. A gente fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, hora de Brasília. Boa noite e um bom fim de semana.